Fazendo um panorama do que vemos na atualidade, creio que muitas pessoas que não conhecem de perto o Espírito Santo atuando em sua vida vão em algum momento questionar: afinal, Deus existe? Se existe, por que deixou isso ou aquilo acontecer? Por que há guerra e tantos males neste mundo? Eu gostaria de, nesse pequeno tempo ao qual iremos passar juntos, tentar explanar, pelo menos no tocante à existência de Deus. Me chamo Maicon Figueira e seja muito bem-vindo ao canal Na Contramão do Mundo. Então, bora lá pro vídeo? Antes de começarmos, deixa eu te pedir para você curtir e comentar sobre este questionamento. Afinal, Deus existe? Se em algum momento da sua vida você se questionou sobre este fato, como você chegou a uma conclusão? Saiba que seus comentários auxiliam outros irmãos que passam por problemas e por essas dúvidas. Nosso testemunho é poderoso. E aqui embaixo nos comentários eles ficarão registrados para os irmãos consultarem, ok? Então vamos aos argumentos. Uma coisa que todas as religiões têm em comum é a sua crença no sobrenatural. Mas a diferença do cristianismo é que acreditamos que Deus se revela a nós e procura estabelecer um relacionamento com cada pessoa. Ao longo da história, muitas pessoas passaram a crer em Deus ao analisarem a Bíblia e se converteram, até mesmo intelectuais, cientistas e alguns ateus ferrenhos. Mas por quê? Porque há fortes evidências, ao qual iremos analisar nesse vídeo. E pior que o ceticismo nos empurra num pensamento na qual a vida é apenas um hiato entre duas datas, o nascimento e a morte. Fernando Pessoa disse que não seremos nada mais que cadáveres adiados que procriam. Fico aqui a pensar quão triste e sem sentido seria a vida numa ótica totalmente cética, onde Deus só é um fruto da imaginação da humanidade. Parece forte o que Fernando Pessoa disse, mas nesse pensamento só sobra isso: um fim inevitável, caminhando para a sepultura e nada mais. Mas olha a sua volta, nosso universo é incrível. Desde o movimento de galáxias, a composição de átomos, tudo tem uma ordem, cada coisa tem seu lugar, a sua função. A complexidade, a beleza e o tamanho de nosso universo apontam para o poder e a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus se manifesta através da criação, de maneira que não temos desculpa para negar a sua existência. No mínimo, a compreensão de quão pouco sabemos sobre o nosso mundo é uma razão para aceitar a possibilidade da existência de Deus. Se há tanta coisa que não conhecemos e com o qual nunca tivemos contato, será que uma pessoa pode dizer com certeza que Deus não existe somente porque nunca teve contato com Ele? Mas eu vejo que esse problema do questionamento se Deus existe vem de muito tempo atrás. De tempos onde pessoas ingênuas usavam argumentos tolos para justificar o sofrimento humano. Pior que, infelizmente, ainda hoje existem pessoas assim, que querem justificar o problema que a pessoa passa como se tudo fosse culpa dela, ou se tudo fosse, isso aqui é demônio, isso aqui é pecado. Claro que, naquela época, muitos iriam começar a questionar a justiça de Deus ou negar a existência dela. Nesse contexto antigo, esse cidadão aqui, não vou nem falar o nome dele, propôs uma sistematização de ideias racionais que argumentavam a favor da justiça de Deus e do seu governo. Eis que surge a palavra teodiceia, palavra que tem origem nas palavras gregas theos, que significa Deus,
ediceia ou dique, que significa justiça. Esse termo teodiceia se refere a uma forma racional de argumentar a favor da existência de Deus e de sua justiça. Olha aí, ó. Agora você já sabe onde se aprofundar mais no assunto. Papiros, livros sobre teodiceia. Pegou a visão? Então vamos seguir. Mas meu intuito aqui não é dar uma aula teológica, e sim trazer alguns argumentos. Por isso deixa eu destacar aqui 4 pontos para afirmarmos a nossa fé que realmente Deus existe. Vamos lá? Primeiro ponto: o anseio pela eternidade. Por que queremos tanto sobreviver? O instinto de sobrevivência orienta muitas de nossas ações, mas não faz sentido em um mundo sem Deus? É ou não é? Se Deus não existe, então a eternidade também não existe. O universo surgiu do caos e vai acabar em destruição. Mesmo se conseguirmos viver bilhões de anos, no fim tudo será destruído. É impossível viver para sempre. Mesmo assim, estamos obcecados com a eternidade. Cada ser vivo procura sobreviver e passa seus genes para a próxima geração. E os seres humanos são as criaturas que mais fazem de tudo para sobreviver. Tentamos adiar a morte mais e mais, não é verdade? Tem até uns ricaços aí nesse mundo que apostam numa tal de criogenia para garantir que seus corpos estejam conservados para, quem sabe um dia, voltar à vida com o avanço da tecnologia. Procuramos desesperadamente reverter a morte. Mas por quê? Porque no fundo todos nos revoltamos com a morte. Não é assim que o mundo deveria ser. Todos queremos viver eternamente, apesar de, sem Deus, isso ser uma ideia absurda. Mas a Bíblia diz que esse desejo vem de Deus. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias. Desde os primórdios, a humanidade tem costume de adorar religiosamente um ser superior. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ele é eterno e o dono de toda a vida. Somente através de Deus podemos viver para sempre. O anseio pela eternidade é um anseio por Deus. Sabia que o próprio Sigmund Freud admitiu que nascemos com a carência de um pai cósmico e universal, mas não detectou a razão dessa carência. Nós sabemos que é o anseio por viver com Deus, o DNA dele que habita em nós, que nos traz essa inquietação. Segundo ponto, irmãos, a ressurreição de Jesus. Se Deus não existe, como pode Jesus ter ressuscitado? No entanto, centenas de pessoas afirmam ter visto Jesus vivo depois que ele morreu. E muitas dessas pessoas foram perseguidas, presas e até mortas por afirmarem que tinham visto Jesus ressuscitado, mas elas não desmentiram. Coloque-se no lugar delas. Você daria sua vida ou a vida de seus filhos por uma mentira? Pior ainda, pois sei que tem pessoas que buscam deixar seus nomes nos ditos legados. Muitas dessas pessoas morreram e ninguém jamais soube o nome delas. Você estaria disposto a pagar este preço a troco de nada? Tenho certeza que não. Mas essas pessoas se dispuseram, pois sabiam o que estavam vendo e confiavam nas palavras e promessas de Jesus Cristo. Com sua ressurreição, Jesus provou que Deus existe e tem poder. Sem Deus, é impossível alguém ressuscitar. A morte não é reversível, especialmente 3 dias depois. Jesus é a grande prova que Deus existe. Lembra da criogenia? Pois é. Infelizmente, nem a mais avançada tecnologia vai trazer a vida àqueles corpos, pois é de Deus a prerrogativa da vida. Terceiro ponto, irmãos,
milagres acontecem. Sim, milagres acontecem. A Bíblia conta sobre muitos milagres que aconteceram ao longo da história. Desde curas, a multiplicação de comida. Olha que coisa mais linda que diz na palavra do Senhor. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e é bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. No nome de Jesus, coisas impossíveis têm acontecido. E isso não aconteceu apenas no passado. Deus continua fazendo milagres até o dia de hoje, até a atualidade. Até mesmo médicos céticos deparam-se com situações que a ciência não consegue explicar. Alguns se rendem e têm que dizer: bom, isso não era para ter acontecido. Isso só pode ser fruto de um milagre. Pelo poder de Jesus, pessoas são curadas, relacionamentos são restaurados, vícios são quebrados e vidas são transformadas. Há um Deus que faz o impossível acontecer. Quarto ponto, irmãos, você pode conhecer a Deus. Deus não fica distante da humanidade. Ele não se limita a nos dar provas de sua existência no mundo à nossa volta. Ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. O apóstolo João escreve sobre como, por meio do Cristo revelado na Escritura, podemos conhecer a Deus. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, glória! Se você quer mesmo saber se Deus existe, peça a Ele que se revele a você. O resultado poderá te surpreender, irmãos. Deus quer estabelecer um relacionamento com você. Pensa só, irmãos, como você vai me conhecer se a gente não se encontrar e nós não conversarmos? Através de comunhão você verá realmente quem eu sou e eu verei quem você é. É assim que acontece com o relacionamento com Deus. Quem sabe é a primeira vez que você está me vendo aqui no vídeo. Nunca tinha ouvido falar de mim antes. Mas por você desconhecer que eu existia, não quer dizer realmente que eu não exista. Entendeu o exemplo? Pois é isso aí. Já que entrei nesse assunto, não se esquece de se inscrever em nosso canal para você conhecer um pouco mais e aprendermos juntos sobre a palavra do Senhor, ok? Então, meus queridos, essa é a melhor forma de descobrir se Deus existe. Busque a Ele, eu tenho certeza que você encontrará. Existem muitas razões para crer que Deus existe, mas no fim tudo depende disso mesmo: crer. Há pessoas que acreditam sem terem provas, e há pessoas que se recusam a acreditar mesmo diante de um monte de evidências sólidas. Não somos assim tão racionais quanto gostaríamos de pensar. Crer em Deus não é um suicídio intelectual, mas mesmo diante de muitas evidências, ainda temos de tomar um passo de fé. A certeza só vem pela fé. Sem fé, somente temos probabilidades. A decisão é sua. Você pode viver crendo que Deus não existe, procurando outras explicações para a evidência, ou você pode crer em Deus e ter a sua vida transformada por Ele. Eu finalizo com esse versículo: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Analise tudo com cuidado e faça sua escolha. Amém? O que achou do vídeo, irmãos? O que você está achando dessa série? Se você não viu os outros vídeos, eles estarão aparecendo por aí, no final do vídeo. Olhe eles também. Deus abençoe a todos, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Vá em paz, irmão. Deus abençoe. Em nome de Jesus.